Olá, eu me chamo Regina e no vídeo de hoje vim falar com vocês das minhas leituras do mês, que no caso já acumulou 2 meses, porque no mês de julho eu não li bastante, né? Li bem pouco, então eu acabei juntando com esse mês de agosto que acabou de passar. Mas vamos falando logo do que importa, vamos falar de Scam, que muita gente não acompanha assim que lança cada um dos capítulos, até porque eu estou atrasada em algum deles. Mas eu vou falar o mínimo possível para ter o mínimo de spoiler, caso você não tenha lido ou qualquer coisa do tipo. E eu vou começar falando de um mangá novo, que é Choujin X ou Choujin X, e ele é do mesmo autor de Tokyo Ghoul. Então a premissa também é bem semelhante, por assim dizer. Nessa obra a gente acompanha o distrito que está sendo fortemente atacado por seres chamados de Choujin, que são mais ou menos seres humanos que ganharam superpoderes. Poderes esses que se assemelham bastante com a sua personalidade. Então vai desde um poder de fogo, de chamas, por exemplo, até você ter características híbridas com animais também. Aqui a gente acompanha a vida de um jovem popular, super famoso, inteligente e com um porte atlético absurdo, que é o Higashi, junto com seu amigo que não tem nada disso, chamado de Kurohara, que é realmente todo o oposto do Higashi que eu citei anteriormente. Mas a vida deles começa a mudar assim que eles esbarram com o Choujin, que tá com uma sede de matança interminável. Então, para saber mais sobre isso, você vai ter que ler esse mangá também. Eu li do capítulo 1 ao capítulo 6, agora tem 7 capítulos lançados, mas não é uma coisa que sai correndo um atrás do outro. E até então eu tô achando legal, sabe? Uma premissa um pouco parecida, né? Goals com os Choujins e coisa do tipo. Mas ao mesmo tempo eu tô dando essa chance pra ver o que o autor tem pra nos proporcionar também. Estou achando legal, então vamos ver o decorrer dos capítulos se continua legal também. E a próxima obra foi Kaiju número 8, com o capítulo 39. E aqui a gente tem uma participação especial muito legal, que é do nosso queridinho Gojira ou comumente chamado também de Godzilla. Ele aparece, né, é um dos kaijus que acabam aparecendo nesse capítulo. E achei isso excepcional, porque é o que mais a gente tem no ocidente, né, quando a gente vem de kaiju, a gente pensa Gojira, Godzilla, né? Então ele fez uma palhinha lá também, já que é um dos kaijus mais conhecidos no Japão também. Achei muito legal. A gente também conhece alguns personagens novos, um deles é o comandante de defesa, que tem assim uma tropa que o negócio é a melhor tropa possível, só pessoas super qualificadas. Então a gente tem esse contraste de pessoas, né? Pessoas com caras de maus, mas quando você vai conhecer a personalidade delas são bem diferentes. E é muito mais... Não posso, na verdade, falar muito mais que isso, né? Como eu falo sempre, Kaiju é uma obra que eu gosto muito. Estou atrasada? Estou. Culpa minha? Hipócrita. Tá vendo aqui, ó? Hipócrita, fala muito, ai Kaiju, quero que a Panini, por favor, Kaiju, JBC, por favor, Kaiju, todo mundo, por favor, Kaiju, traz pra cá. E eu parei no capítulo 39, mas esse mês já adianto que li, estou certinho em dia. E o último nessa leva de scans é o Boruto capítulo 59, que também estou um pouco atrasada. Aqui nesse capítulo a gente começa a ver mais pessoas se desenvolvendo e falando ainda mais sobre quem deve fazer o que será que o Boruto deve fazer, o que será, sabe? Começam a especular o que cada um deve fazer, o que vai ser melhor. Meu Deus, o que aconteceu com o Nanadaime, né, que é com o Boruto? Será que ele vai conseguir defender a vila? Acho que ninguém acha mais que ele consegue. Fica nos burburinhos, ninguém tá falando assim a pampa e a rodo, sabe? Batendo no peito, falando pros céus. Mas ali já tá tendo um burburinho do que pode estar acontecendo nesse meio tempo. E tem uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que é o Amado. Desde lá do começo, quando o Amado apareceu, e do nada a gente viu que veio ajudar a Vila da Folha, do nada tinha lá 50 coisas e planos para derrotar o Dig, né? Tinha o Koji, né, que todo mundo achou que era o Jiraiya, que mais ou menos é, mas também não é. Então teve muitas coisas que ele foi implantando ali naquele meio tempo, então eu não acho o Amado confiável, nem um pouco. Eu acho que ele é muito suspeito. Tudo bem que faz sentido ele mudar de lado, né? Saber que o Jigen era uma pessoa completamente que não dá pra conversar, né? Tudo do jeito dele. Então ele parece ter uns ideais que a gente não conhece ainda quais são. Porque ele parece estar ajudando, mas ao mesmo tempo eu sinto que ele tá ajudando só porque ele se beneficia com isso. Não porque ele quer ajudar, porque gosta de todo mundo. Na verdade, acho que ele tá pouco se lixando pra quem que tá ali, pra quem que vai fazer, o que vai fazer. Eu acho que ele tá tentando ajudar a entrar num cargo um pouquinho maior, começar a comandar uma coisa ali ou coisa X. Porque ele sabe que ele tem muitas informações muito importantes.
Mas ele também sabe que por causa disso, ele é uma peça muito valiosa no meio dessa jogada. Então, nesse capítulo a gente vê um pouco mais dele falando das coisas, você consegue ter mais uma certeza de que alguma coisa assim no ar não tá legal, não tá batendo ali com as coisas. Mas esse capítulo foi muito mais de conversas do que de ação. A gente não teve ação, acho que quase nenhuma, só nas últimas páginas. De resto, não teve ação. Mas enfim, essas foram as minhas leituras de scan. E agora eu vou falando já de leituras de físicos. Vou começar falando de Astra Lost in Space, volume 5. Que a gente agora terminou essa obra, que é uma obra bem curtinha. E eu já fiz vídeo aqui no canal, caso você queira saber um pouquinho mais. Vou deixar o card aqui em cima, que eu falo um pouquinho da obra. E também comento um pouquinho, assim, o máximo que dá, sem falar muito desse último capítulo, né? O último volume também. Aqui eu não tenho muita coisa a dizer, eu gostei da forma que foi terminado. Eu acho que teve uma ponta ou outra, na verdade, uma ponta que eu citei naquele vídeo, que foi um pouco incômodo pra mim. Mas de uma forma geral, eu acho que com a proposta que a gente foi vendo ao decorrer dos volumes, terminou de uma forma bem legal também. Agora a gente vai pro próximo, que é uma coisa que... Gente, eu tenho coisas pra falar. Esse é o Burn the Witch, volume 1. E o que eu tenho pra falar pra vocês? Eu vou falar que eu sou hipócrita mesmo, porque assim que lançou o anime, eu vi a imagem do anime, vi aquela capa das duas bonitinhas lá de vassoura, não, de... Ai, meu Deus, de dragão voando ali. Aí eu pensei, ai, meu Deus. Outro anime de meninas mágicas, que saco. Então eu não vi, eu pulei. Coisa feia isso que eu fiz, mas eu pulei, eu não quis saber. Falei, garotas mágicas, ai que chato. Não vou querer me aprofundar nessa história. Aí, então eu vim pra cá, pra esse mangá, já com poucas esperanças. Talvez eu tenha gostado bastante, porque minha esperança já era zero. Eu achei que eu não ia gostar, mas como eu queria trazer aqui pro canal, eu falei, vou ler e vou ver o que é. E aqui está literalmente dizendo, não julgue o livro pela capa. Coisa que eu fiz, porque eu julguei o anime pela capa do anime. E cá estou eu para falar como foi uma leitura tão, sabe, tão deliciosa de fazer. Sabe quando você tá lendo uma coisa que você vai lendo e não tá nem aí pra hora do dia? Foi isso. Principalmente que eu sei que tem umas pessoas que não gostaram daquelas partes em que a gente tem personagens femininas que são desenhadas de formas estranhas, com corpos que não fazem sentido na vida real. Tudo bem, tem realmente, mas eu acho que o resto das coisas e o roteiro é uma coisa tão mais legal, divertida, não para, que eu deixei isso pro segundo plano nas ideias. Então o próximo volume que eu vou falar é com o meu queridinho, coisa que eu mais gosto nessa minha vida, que é Hunter x Hunter. Então eu li o volume 1 e também li o volume 2. Cara, eu tô revisitando essa história magnífica, eu gosto bastante, então essa leitura foi muito proveitosa. E eu tive um sentimento de que tudo parece que acontece um pouco rápido. Eu não sei se é porque eu já conheço as coisas e os episódios eles tendem a estender um pouco mais uma cena, alguma outra, mas eu senti que sabe? Eu comecei isso daqui, a gente começa, tem toda aquela história aqui, é onde o Leório, o Kurapika, tá? Kurapika aqui não. O Kurapika, ele conhece o Leório, conhece o Gon, conhece o Killua, todo mundo ali se conhece, se odeiam, mas viram amigos e coisas do tipo. E a gente vai caminhando aqui, já passa aquela cena deles tentando achar onde que é o exame para a primeira fase. Aí eles acham esse lugar, tem toda aquela treta. Eles vão fazer aquela corrida daquelas escadas. Cara, passa muita coisa. Eles já estão aqui eles passam da parte onde tem o exame culinário, né? Com os Hunters gourmets. Aí, por isso que eu tive esse sentimento, eu quero que você me diga aqui embaixo se eu estou falando besteira ou não. Essa cena, por exemplo, que a gente tem deles indo lá atrás do ovo, que o Gon fala, tá bom, eu vou pular no meio do penhasco, que não tem fim, e pessoas morrem. Então a cena do anime é muito mais, ele vai, pula, eles ficam quietinhos, esperando. Aí tem aquele vento, aí eles vão e pulam, tem gente que pula antes e morre. Mas aqui não tem esse detalhamento das coisas, sabe? Não tô dizendo que é ruim, tá? Antes que você venha falar, tá falando que é ruim? Não, só tô falando que o anime, ele conseguiu aprimorar muito mais a obra que tá aqui no mangá. Muito, muito legal. Outra diferença que a gente tem também é nessa parte que eles estão correndo, né? Aquelas escadas infinitas. Bem lá no começo, né? Pra ter a propriamente dita primeira fase, né?
mesmo sendo que isso já era uma eliminatória. Tem aquela parte que o Gon e o Killua, eles começam a disputar entre eles. Falam, não, eu vou chegar primeiro. Ele, não, eu vou chegar primeiro. Então vamos correndo. Eles saem correndo e eles passam-se o examinador, né, que é na parte final. E eles ficam lá, não, eu cheguei primeiro, não, eu cheguei primeiro. Tem essa parte muito legal que é pra você mostrar que eles são crianças, né? Que mesmo a gente tendo personagens muito, com a cara muito mais velhas, eles indo pro exame, que é muito, muito perigoso mesmo, sabe? Pessoas morrem nisso. Eles são crianças e é a coisa que aperta mais o laço deles, principalmente pelo passado do Killua, que ele nunca pôde ser uma criança. E aí agora ele tá tendo esse momento de diversão, sabe? Enfim, muito bonita essa cena, mas não tem no mangá. Eu achei que foi um toque muito legal ter colocado ele no anime. Mas é isso. Amando voltar essa história também. Minha próxima leitura então foi Ajin volume 6. Finalmente consegui esse volume, então finalmente estou dando continuidade à minha leitura de Ajin, que é uma coisa que eu tenho gostado bastante. Aqui a gente então tem a continuação, né, uma coisa direta da outra, acho que eles não param em momento nenhum, mas na verdade aqui a gente começa a ver outras coisas, né, a gente vê o Nagai com o Tosaki, e eles ali estão nessa aliança, né, para tentar fazer com que nada piore mais do que já tá. Então a gente tem o Nagai que mais uma vez não se interessando muito pelas coisas, né? Ele tem uma mente muito mais fria, mais calculista, ele quer saber do plano, ele quer saber isso e aquilo, ele quer melhorar o Ajin dele, sabe? Tem muito mais coisas pra matar. Então a gente tem esse contraste, o Nakano ele já tá mais... Ele quer aprender as coisas, sabe? Ele é muito mais inocente, ele demora mais, né? Ele tenta fazer com que o Ajin dele apareça, porque o Ajin dele não quer mais aparecer. E essa parte que o Nakano ele decide morrer algumas vezes pra tentar é bem tensa, porque a gente tem o Nagai que ele fala, tá, cara, só se mata logo e vai aparecer uma hora, vai se matando sem parar, uma vez atrás da outra, e você vai conseguir. Aí chega ele e ele tá tipo, tá, mas e se eu morrer de verdade, sabe? Eu sei que, tipo, ele sabe que ele não pode morrer, mas ao mesmo tempo ele fica, tá, mas e se eu morrer? Tá, vamos dizer assim, hipoteticamente, que eu vou tentar me matar e eu morro de verdade. Como é que a gente vai fazer? É mais ou menos esse contraste que a gente tem, que é bem interessante. O próximo, que ainda não, né? Que já está no saquinho, porque já faz bastante tempo, que foi Santi Achou, volume 1. Finalmente eu comecei essa leitura, comecei e terminei, né? Comecei e parei, no caso, porque eu não consegui ler mais, mas assim... O que eu posso falar de Santi Achou? Muita gente fala muito mal. Eu sei que é o Seiya a versão mulher de saia, que as mesmas coisas aconteceram com Seiya vão acontecer com ela, e... Não é ao pé da letra, mas muitas coisas bem parecidas acontecem também, pelo menos só nesse primeiro volume. Eu acho que não é uma história ruim. Eu vim com a cabeça já aceitando que podia ter muitas coisas similares e parecidas mesmo com a obra principal. Então eu não vim, tipo assim, achando que é uma coisa revolucionária. Talvez eu acho que a minha cabeça, por não achar que é revolucionário, não achou até então ruim a história. O que eu achei até então? Normal, não sei. Achei ok. Vamos ver o que vai prometer pra gente. Vamos ver qual é a expectativa que a gente tem. Vamos ver se eles vão começar a cumprir tudo que a gente acha, se vai ter muito buraco com a história principal, ou se vai preencher bem os buracos que a história principal já tem. Mas então, até então, minha classificação do volume. Ok, agora que a gente tá falando de cavaleiros e coisas mais cósmicas, vamos para uma coisa bem legal, que mais um pouco pé no chão e não ao mesmo tempo, que é The Promised Neverland volume 18, com essa capa absurda de linda. E bato no peito pra falar que eu não sei por que falam mal desse negócio. Tá muito, muito bom. Aqui a gente tem a parte depois da luta, né, que todo mundo acha que a luta terminou, que vencemos todos os demônios. Meu Deus, o que você fez? Matou todo mundo, falou que ia esperar a gente, não esperou e matou, não quis saber de nada. A gente tem toda essa parte, né, o contraste também do Norman achando que ele tem que ser aquela pessoa que tá à frente de todos, que vai cuidar de todo mundo. Por isso ele tem que tomar as decisões difíceis em prol aos seus amigos, que ele quer que todo mundo continue vivo, mesmo se ele seja pintado de ruim no final das contas, que matou todos os demônios. E ele tava nesse embate, nesse negócio. Nesse meio tempo a gente vê que a rainha ela não morreu, que a gente acha que ela morreu, mas ela volta numa versão sem rosto e bolada, muito, muito bolada. Ela quer matar tudo e todos,
não tá nem aí. Parece que diz, né, que ela tem 2 núcleos, né, diferente de vários outros tipos de demônios. Ela é uma da classe da família real e é uma classe rara dentro da família real, que é ter 2 núcleos habitando o mesmo corpo. As crianças estão todas já capengas, já tá todo mundo... tá todo acabado, tá no chão jogado, sabe? Tá todo mundo só o pó do borogodó. Parece que o Hattori, ele também tá ali nesse meio tempo, enquanto a gente achava que eles talvez não estavam mais coexistindo com esse pessoal, eles estão sim, e na verdade o medo deles é que eles tenham atacado lá a fortaleza das crianças, coisa que a gente vê que não tem mais criança quase nenhuma lá dentro. Sumiu tudo, evaporou todo mundo, ninguém sabe, o pessoal tava, eu tava chegando ali, cadê as crianças? Não vi, tava no banheiro, fui no banheiro, tomei um banho, lavei o cabelo, voltei, não tinha criança mais nenhuma. Não sabia nem explicar porque não tinham sentido falta das crianças. Mas isso a gente só vai saber a continuação no próximo volume, que eu estou muito animada para saber realmente qual foi o trato que foi feito. Eu acho que o trato provavelmente foi dela ficar nesse mundo dos demônios, os amigos dela irem pra lá, alguma coisa desse tipo. Acho que ela se sacrificaria pelo bem das crianças e não sacrificar algumas crianças pra poder algumas outras irem e outros ficarem lá. Outra leitura muito legal que eu tô tendo é Jagan, volume 11, que também já tá no saquinho. Essa capa eu acho bem legal. E aqui a gente continua essa batalha, né, com o Numen, ou Nomen, que é esse ser aqui que tá por trás. Ele agora quer ser político e ele vai fazer com que todo mundo se transforme. Aí ele fica nessa duas jogadas que ele faz todo mundo se transformar nesses seres, mas ao mesmo tempo ele cria uma força tática contra os seres que se transformaram, pra fingir que não foi ele que transformou todo mundo no começo de conversa. Por outro lado, a gente tem a Airi, que olha como as coisas envelhecem mal. Eu fiz um vídeo chamado falando de Jagan, a obra como um todo até aquele certo ponto, e eu defendi o autor e falei assim, olha, o autor, ele aparentemente coloca as coisas, mas no âmbito de ter um significado. Então tem cenas picantes, tem cenas mais pessoais, que elas são muito escrachadas, mas tinha pontos que eu conseguia sentir que realmente tinham significado. Aí esse vídeo envelheceu malzíssimo, porque não tem mais isso. Ele começou a escrachar de uma forma que eu tô cansada de ver a Airi pelada. Eu cansei já, não quero mais ver ela pelada. Não me importa mais, entendeu? Ele já teve o aprendizado dele todinho. Eu entendi o aprendizado dele. Eu sei que ele gostou muito do Jagasaki, quando lá ele com a Airi, né? Viu e teve lá na luta, meu Deus, eu quero esse homem, blá 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 blá. Eu sei, mas cansei de ver ela pelada. Não tem mais propósito nenhum. Mas eu acho que o autor ele tá se perdendo. Ainda bem que termina no volume 14, tá? Porque eu acho que nessa história, nessa trama, subtrama que tá acontecendo, ele tá se perdendo completamente. Por último, vou estar falando de outro queridinho. Esse aqui eu nunca falei mal, nunca vou falar mal. A Regina do passado está feliz de ter falado bem, e a Regina do futuro vai também estar feliz de eu ter falado bem no passado, que é Vinland Saga, volume 10. Estou atrasada nessa coisa lindíssima, estou. Mas é porque eu tô fazendo muito das minhas leituras fora de casa. E esse aqui, para botar na mochila e arrebentar essa lombada, é 1 segundo. Ele é mais grossinho. Pode puxar a lombada, rasgar. Eu não queria que isso acontecesse com uma coisa linda dessas, né? Então, por isso que essa leitura tá um pouco atrasada. Mas esse mês de setembro vai estar, ó, tudo lido, com certezíssima. Já estou garantindo para você. Aqui, então, a gente tem, de novo, Thorfinn batalhando seus ideais com o que ele acha, o que ele quer e o que ele precisa fazer. Uma coisa muito interessante que a gente tem é que agora, nesse momento, Thorfinn, ele batalha dentro da cabeça dele se ele deveria usar o ódio, a luta, para conseguir o que ele quer. Se ele deveria realmente ceder o que os pensamentos dele estão levando para conseguir buscar os amigos. Ou seja, será que ele realmente deveria salvar seus amigos? E é isso que começa a passar na cabeça dele. Será que vale a pena? Não vale a pena, mas será que os fins vão justificar os meios nesse quesito só porque são meus amigos? E quando ele começa a pensar nisso e cavar dentro desse pensamento, a gente tem uma outra pessoa trazendo ele de volta falando, não, mas eles são seus amigos, eles acreditaram em você, estavam seguindo você, a gente teve toda essa história juntos pra você chegar e duvidar se deve ou não salvá-los? Como assim, sabe? E aí ele cai na real e fala, não, realmente não tenho o que eu fazer, eu cheguei realmente na estaca. Ele sempre acha que não existem só 2 soluções, sempre tem mais soluções para certas coisas, mas nesse momento ele vê que não tem
só várias soluções, só tem duas. Ou não lutar e talvez perder seus amigos e eles morrerem, ou você lutar e ir contra todos os seus ideais. Cara, não tem como eu não recomendar Vinland Saga pra alguém, porque não é só uma obra medieval, não é só uma obra de luta, não é só uma obra de porradaria. Aqui você vai descobrir muito mais questões da vida, questões filosóficas, por assim dizer, e coisas que você pode debater dentro da sua cabeça, de coisas que você pode estar fazendo na vida, achando que a sua vida está ruim, ou achando que você está fazendo sempre escolhas que não te agradam, e tentar ver de uma outra perspectiva. Não perspectiva de tipo assim, nossa, sua vida é muito boa, mas uma perspectiva de talvez você tenha mais decisões a fazer, mas como você está sendo moldado a sempre pensar em duas, ou sim ou não, as suas decisões nunca te agradam. Mais ou menos esse negócio aí. Muito, muito legal. Então, não vou falar muito da luta, né? Porque a luta é luta. É boa, de qualquer forma. É excepcional a luta, excepcional a arte. Tem novos personagens que a gente conhece aqui também. Mas, de forma geral, fantástico. E essa é a última obra que eu venho falar pra vocês nesse vídeo de leituras. Muito obrigada a quem ficou até aqui. Caso você queira alguma dessas obras, vou deixar o link da Amazon aqui embaixo. E muito, muito obrigada por terem visto esse vídeo. Caso eu tenha esquecido, deixa uma curtidinha aqui embaixo. E se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos. E é isso, gente. Muito obrigada aí. Tchau, tchau.